Deus é maravilhoso, lindo, e nós louvamos a Deus nesta manhã pelo grande amor dele, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é poderoso nas batalhas do dia a dia. Nós vamos falar aqui sobre oração e vamos falar sobre Jesus. Jesus, ele precisava de orar? O que é que vocês acham? E vamos falar aqui sobre o ministério de Jesus em oração, né? O seu ministério de oração. É muito importante nós observarmos o que nos diz a palavra do Senhor sobre o hábito de Jesus orar. E quando nós buscamos na palavra de Deus sobre o hábito de Jesus orar, nós vamos ver que ele, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Marcos, capítulo 2, versículo 35 ao versículo 37. Nós aí observamos Jesus com o seu ministério de oração, buscando a presença do Senhor, buscando a face de Deus. E Jesus, ele orava constantemente, e as Escrituras mostram na realidade que ele fazia isso com muita frequência, com muita intensidade. Na realidade, Jesus, como Deus, ele não precisava orar, mas como homem, ele precisava orar. A pergunta é: Jesus precisava orar? Se eu digo não, eu estou pensando nele como Deus. Se eu digo sim, eu estou pensando nele como homem. E como homem, a palavra de Deus nos fala que ele enfrentou as mesmas paixões que nós. E Jesus, ele vivia uma vida de oração, e ele reservava tempos para a oração, momentos para a oração, porque ele sabia o que ele ia enfrentar, as dificuldades que ele iria enfrentar. Logo, ele precisava, na realidade, orar. E Jesus tinha seus momentos de grandes aflições, como na noite da sua prisão, demonstrando a importância da oração, mesmo nos momentos mais cruéis, mesmo nos momentos mais difíceis. E Jesus ensinou aos seus seguidores, aos seus discípulos a orar, e passou para eles a oração modelo, que foi o Pai Nosso. E Jesus, na realidade, como expressão da sua humanidade, embora sendo Deus, ele viveu a sua vida humana. Como viveu a sua vida humana, ele precisava, na realidade, de oração. Logo, nós não podemos falar que Jesus não precisava de orar. Jesus, como Deus, não precisava orar. Mas, como homem, ele precisava, sim, estar buscando constantemente a presença do Senhor. E nesse buscar a presença do Senhor, que Senhor? Deus. Mas Deus orando ao próprio Deus, Jesus, como homem, repito, ele estava buscando realmente a força em Deus para os momentos mais cruéis da sua vida, para os momentos mais difíceis, porque ele disse: o Espírito, na verdade, está forte, mas a carne, ela é fraca. Logo, Jesus, buscando essa dependência de Deus, ele vivia constantemente na presença do Senhor, na presença do Pai, buscando essa interação, buscando essa comunhão. Precisava viver realmente uma vida de oração. E a Bíblia mostra Jesus orando em diferentes momentos, em diferentes situações, para que pudesse tomar decisões importantíssimas. Nos momentos de aflições, e nós vemos a oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos,
e dando para eles a importância deles terem uma comunicação com Deus, deles terem um relacionamento com o Senhor. E Jesus, como Filho de Deus, ele era também homem. E como tal, ele precisava de oração para o fortalecimento da sua fé, para ter uma conexão com o Pai, para ter comunhão com o Senhor. E a palavra do Senhor diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, ele saiu para orar. E ele orava em diversos momentos, em diversas situações. Em seu batismo, antes de iniciar seu ministério público, Lucas 3:21, antes de um dia cheio de atividades, Marcos 1:35-39, no fim de um dia cheio de trabalho, Lucas 5:15-16, antes de tomar uma decisão maior, em suas poucas e últimas horas com seus discípulos, João 17, durante o tempo da sua vida de provação, de angústia, lá no Getsemane, ele orava com muita angústia. E ele tinha esse hábito, porque ele tinha um relacionamento com o Pai, ele dava prioridade. Ele via as multidões, tinha compaixão, grandes multidões afluíam a Cristo para serem curadas, para serem libertas, e ele se retirava para lugares isolados, ele buscava a presença de Deus. Lucas 5, versículo 15 e 16, Jesus, ele dava atenção ao pessoal. Ele não era aquela pessoa que não estava preocupada com o público. E ele buscava realmente ajudar as pessoas. E esse hábito de Jesus viver em oração mostrava o relacionamento dele com Deus. Oração significa relacionamento. Nesse relacionamento, o que é que nós temos? Nós temos intimidade grande. E a fonte principal aí era realmente tomada de decisão. E como homem, ele sabia o que ele ia enfrentar. Por isso ele disse, o espírito na verdade está forte, a carne é fraca. E Jesus, ele orou também para nos dar o exemplo. Se ele, que era o Filho de Deus, mas aí agindo como homem, ele precisava ter esse relacionamento, ele precisava ter essa comunhão, logo nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, através de sua vida de oração, ele estava demonstrando a sua humildade e a sua dependência para com Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. E Jesus, na realidade, ele ensinou aos seus discípulos o ato de oração. Jesus não buscava ao Pai para ser bem-sucedido, ele buscava ao Pai para revelá-lo. E o relacionamento de Cristo através da oração era justamente o relacionamento de Cristo com o Pai, era buscar refúgio. Ele foi tentado em todas as áreas, em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Observe que ele foi tentado. Como homem, ele precisava de uma vida de oração. Então é muito importante nós respondermos a pergunta, Jesus precisava de orar? Como Deus, ele não precisava. Como homem, ele precisava realmente de viver uma vida de oração. Jesus, ao passar pela angústia da cruz, que eu esperava, se utilizou da oração para se manter fiel à vontade de Deus. Ele tinha que cumprir a vontade de Deus. Logo, ele precisava realmente dessa vida de oração. E ele disse, vigiai para que vocês não caiam em tentação. Jesus, ele venceu a tentação no deserto, venceu com a palavra de Deus, mas esse vencer com a palavra de Deus significa o quanto ele realmente dependia do Senhor, o quanto ele dependia de Deus, e nós precisamos ver que a frase, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, Mateus capítulo 26, 41, refere-se justamente à natureza humana de Jesus,
que apesar da disposição espiritual, é suscetível à fraqueza física e espiritual. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, reconheceu essa fraqueza e precisava orar para fortalecer-se diante das provações, diante das dificuldades. Logo, quando eu falo Jesus não precisava de orar, eu não estou indo bem, de acordo com a palavra de Deus. Quando o espírito está pronto, o espírito, a alma e natureza humana, com suas tendências carnais, desejos egoístas e vulnerabilidade, no caso, a carne fraca. Mas o espírito, a alma, tem uma disposição para fazer o bem, para fazer a vontade do Pai. Mas a carne não. E Jesus viveu também uma esfera carnal. Por isso ele precisava orar. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus ele reconheceu a fraqueza da carne e a importância da oração na sua vida, para que ele pudesse ter um fortalecimento espiritual, para que ele pudesse enfrentar as dificuldades. Porque Jesus, ele se fez carne, se esvaziou de sua divindade. Ele não usou a sua divindade na terra, ele usou a sua natureza humana com os atributos que Deus deu para ele, no caso, a unção, a escolha, o chamado. E Jesus precisava orar para enfrentar as dificuldades. A oração, ela é essencial para a vida cristã. Ela nos ajuda a superar as fraquezas da carne e a permanecermos fortes no Espírito, especialmente nos momentos de tentações, nos momentos de provações. Jesus orava para fortalecer-se e para que os seus discípulos também o fizessem, pois a oração é um meio de comunhão com Deus, a oração é um meio de conexão com o Senhor. Portanto, queridos, o que é que nós precisamos aprender com Jesus? Aprender que sem Deus nós não somos nada. E ele dependia do Pai, ele dependia de Deus para seguir a sua jornada, para seguir o seu ministério. E quando nós nos entregamos a uma vida de oração, nós nos entregamos a uma vida de dependência do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus. Por isso que ele venceu. Venceu todas as tentações, venceu todas as dificuldades. Ele disse: vocês precisam vigiar, vocês precisam orar, vocês precisam buscar a presença de Deus. Vigiem, vigiem, para que não deem lugar à tentação. Portanto, queridos, quando nós vamos para esta pergunta, né? Jesus precisava orar? Sim, ele precisava orar. Como homem, estou repetindo bastante, né? Mas aí nós estudamos isso dentro da cristologia. E dentro da cristologia cristã, nós estudamos sobre a pessoa de Jesus. E nesse sentido, nós precisamos entender o ministério de Cristo. Precisamos entender a obra de Cristo, o que ele veio fazer, como ele veio fazer. É necessário nós estudarmos bastante para podermos ensinar. E Jesus, ele enfrentou muitas dificuldades. Por isso que ele precisava de uma vida de oração, porque ele dependia de Deus. Ele ia para lugares solitários e buscava a presença do Senhor. Vamos ler aqui Lucas capítulo 5, e o versículo 16. Lucas 5 e 16. Que diz o seguinte: ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Depois de curar leprosos, né, as pessoas procuravam Jesus e ele se retirava para a oração. Em outra ocasião, enquanto seus discípulos entravam no barco, depois de dispersar a multidão, ele subiu ao monte para orar. Marcos 6,46. Da mesma forma, na última ceia, ele orou ao Pai diante dos seus discípulos, em João 17, 1 a 26. E nos minutos anteriores,
a sua prisão, no meio de uma angústia muito grande, no jardim de Getsemane, a ponto do seu suor se transformasse em grandes gotas de sangue. E Jesus, ele desfrutava de uma grande comunhão com o Pai. E na noite anterior a ser entregue, enquanto estava com seus discípulos no cenáculo, Jesus orou ao Pai na presença deles, dizendo: porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. E a partir desta afirmação nós vamos entender que mesmo antes da criação já havia uma relação de comunhão, já havia uma relação de amor. Portanto, não é de surpreender que Jesus tinha passado o tempo sozinho em oração, buscando a presença do Senhor. E ele, como homem, meus queridos, na sua humanidade, ele se angustiava muito. E em sua humanidade ele dependia de Deus. A Bíblia nos mostra que Jesus teve uma experiência muito forte, que pertencem à esfera da humanidade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, é encarregado de enfatizar que nosso Senhor não apenas veio como Deus, mas também veio em carne. 1 João 4, versículo 2. Em virtude de sua humanidade, das suas aflições, misérias e necessidades humanas, ele dependia único e exclusivamente do seu Pai. E ele orou para modelar a vida que agrada ao Pai, para nos dar um modelo. Cristo é o nosso exemplo, um exemplo de obediência, exemplo de humildade, um exemplo de vida que agrada a Deus em santidade, em piedade, em pureza, em amor, em compaixão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Embora a vida de oração de Jesus continue sendo um modelo para nós, as duas primeiras razões também são aspectos de nossa comunhão com Deus, que nós devemos ter comunhão com Deus e buscarmos a Deus a cada instante, a cada momento, para que nós possamos vencer as dificuldades desta vida. As dificuldades, elas são muitas, não são poucas, mas quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós falamos: Deus, eu preciso de Ti, o Senhor está pronto a nos ajudar. E através do sacrifício de Jesus, nós agora temos uma entrada no santuário de Deus. O véu foi rasgado. Vamos ler aqui Hebreus 10 e 20. Nós podemos ter livre acesso à presença do Senhor, mas aprendendo com Jesus a viver uma vida de piedade, a viver uma vida de oração, a viver uma vida de dependência do Pai. Hebreus capítulo 10, o versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Portanto, sigamos o exemplo de Jesus, buscando a sua face, buscando a sua presença, entendendo que Ele, como Deus, não precisava realmente de orar, mas como homem, Ele precisava de oração, Ele precisava de buscar a presença do Senhor, Ele precisava dessa comunhão com Deus. E é preciso entender, né? Se Jesus era Deus, como é que Ele podia orar a si mesmo? Ele estava orando como ser humano, orando ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas que todavia faça-se a tua vontade. Gente, é muito importante quando nós estudamos a palavra do Senhor. Quando nós dependemos de Deus e nós dependemos cada dia, cada momento, a cada instante, nós devemos ter este hábito de buscar a presença do Senhor e buscarmos a Deus a todo momento. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários onde ficava orando. E quando nós oramos, nós devemos realmente nos reservar
A Bíblia diz: fecha a porta aí do teu quarto, busca teu pai em secreto, que o teu pai te recompensará publicamente. Cada dia nós aprendemos com a palavra do Senhor, cada dia nós aprendemos com Deus, né? Nós aprendemos a buscar a Deus no nosso dia a dia, e nós observamos que o ministério de Jesus, um ministério de muita dificuldade, e ele, dependendo do Senhor, ele buscava a presença do Senhor Jesus. E Jesus, ele precisava de orar porque ele tinha poderes sobrenaturais? Tinha, porque ele era o Filho de Deus, né, com essa unção, e esteve diretamente envolvido na obra do Senhor, a unção na vida dele, a unção do Senhor na vida dele. E quando essa unção na vida de Jesus aconteceu, né, e ele operava coisas mirabolantes, coisas grandes, porque o Senhor era com ele. Ele foi chamado justamente para esta missão. Ele foi chamado com uma missão de reconciliação, uma missão de cura, de libertação, levando as pessoas a entenderem o grande plano de Deus. E ele nos ensina sobre oração, ele nos ensinou sobre oração, ele nos deixou como modelo o Pai Nosso, né? E o Pai Nosso é realmente um modelo de oração para que nós possamos buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor. Nós vivemos em uma vida de muita batalha espiritual, de muita guerra espiritual, e somente através da oração eu e você poderemos enfrentar todos os dardos inflamados do inimigo, do adversário. Por isso, meu querido, vamos a aprender com Jesus a viver uma vida de oração. Jesus orava sempre, né? Em Lucas 22, 39 a 63, na NTLH, Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedimos que vocês orem, que vocês não sejam tentados. Então se afastou, e ali ele buscava a presença do Senhor. E hoje Jesus, ele é o nosso grande, né, intercessor. E em João 17, o Senhor orou ao Pai por seus discípulos e por aqueles que viriam a crer. E nessa oração Jesus disse algo muito interessante: a vida eterna é que eles conheçam ao Pai e ao Filho que foi enviado. Esta era a oração sacerdotal de Jesus, a oração sacerdotal de Cristo. E vamos aprender com o Mestre a buscar a Deus, a depender de Deus, a depender do Senhor Jesus. Nós dependemos a cada instante, nós dependemos a cada momento, tá? E Mateus 11, 25 a 26, naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, porque dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado, né? Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, portanto orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus orou para ressuscitar Lázaro. Jesus orou em Jerusalém: agora meu povo está perturbado. E o que lhe direi? Pai, salva-me
desta hora. Mas eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Aí nós temos a oração de Getsemane, a oração de Jesus na cruz, a oração de Jesus pelos seus discípulos, por nós. Glória a Deus. A oração de Jesus para que nós estivéssemos na sua presença. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, como eu também estou contigo, né? E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. Jesus orou pela nossa proteção. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. João 17, 15. Orou pela nossa santificação. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ele orou pela nossa união. Não peço somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele orou por nossa unidade. E assim, meus queridos, vamos aprender com Jesus a depender de Deus, ok? Que neste dia Deus te abençoe. Um grande abraço do professor teólogo Nelson.